A faixa está promovendo uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje a conversa é com o deputado estadual Marcelo Freixo, que é candidato do PSOL. Oi, Marcelo, obrigada por você estar aqui hoje. Imagina, Renata, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Candidato, por que você quer ser prefeito? Olha, primeiro que esse não é um desejo individual, né? Esse é um desejo coletivo que a gente vem construindo há muito tempo. Eu fui candidato a prefeito em 2012 contra o Eduardo Paes, nós chegamos a 28% dos votos. Esse é um projeto que a gente vem construindo há muito tempo no Rio de Janeiro, com amplo debate em cada bairro, sobre cada tema. O debate sobre que cidade a gente vive, qual é o modelo de cidade, ele é um dos mais importantes para a democracia brasileira hoje no mundo. O mundo hoje é urbano, então disputar o modelo de cidade, a concepção de cidade, se a cidade pode ser mais democrática, mais justa, menos cara, isso é muito importante para a vida da gente. E esse sonho, esse projeto é construir coletivamente, né, com mais de 5 mil pessoas participando de um programa de cidade, um programa de governo. Então acho que por isso que a gente consegue, mesmo com tão pouco tempo de TV, estar na disputa real por esse projeto de cidade. A cidade do Rio passou por diversas transformações por causa das Olimpíadas. Na sua opinião, o que foi de mais positivo e quais os aspectos negativos? A Olimpíada em si não tem a responsabilidade sobre o que aconteceu de bom ou de ruim. A Olimpíada é um evento, é uma oportunidade muito boa para qualquer cidade, mas se você olhar a história das Olimpíadas, algumas cidades aproveitaram muito bem, outras aproveitaram muito mal. Atenas é um exemplo de que foi muito mal aproveitado. Londres já aproveitou melhor, Barcelona aproveitou melhor, enfim. Depende da estrutura e depende de quem governa e governa para quem. Nós perdemos uma grande oportunidade com a Olimpíada. Claro que o espírito olímpico, a ideia do esporte vinculado à cidadania, a prática do esporte, essa sensação que traz, ela é positiva e ela pode gerar, por exemplo, um turismo muito mais bem aproveitado na cidade do Rio de Janeiro, de um calendário esportivo que estimule a prática do esporte e que traga recursos para a cidade. Essa é uma possibilidade, né? Ao mesmo tempo, ela gerou remoções, ela gerou encarecimento da cidade, ela não gerou moradias, como Londres fez. Londres pegou a cidade dos atletas e transformou em metade para o mercado imobiliário e metade para quem mais precisava de moradia. Aqui não foi feito isso, aqui foi tudo entregue para o mercado imobiliário. Então depende muito de para quem você governa, para saber se você vai aproveitar mais ou menos esse evento tão importante que foi a Olimpíada. O índice que mede a educação básica, o IDEB, o último índice foi de 5,3. A meta projetada para o final do próximo governo é de 6,4. Como fazer para alcançar essa meta? Eu sou professor de História, então há 20 anos, sustentei meus filhos sendo professor. Sou filho de pai inspetor de colégio público e mãe secretária de colégio público. Então a educação está na veia, né? Está na minha história. Eu tenho muitos questionamentos ao IDEB em si. Eu acho que o IDEB é um modelo de avaliação muito superado e muito equivocado, mas é o modelo de avaliação que nós temos. E se você olhar para o município do Rio de Janeiro, nós voltamos à nota de 2007. Então houve um retrocesso muito grande na educação que cabe ao município, que é até o 9º ano, né? O ensino médio é de responsabilidade do Estado. E aí, fundamentalmente, os erros cometidos por essa prefeitura. Você não tem um plano de cargos e salários unificado, você não tem esse plano discutido com os professores e com os educadores. A prefeitura não considera o inspetor, o porteiro e a merendeira como educadores, só considera o professor. Então você tem um desmonte do funcionamento do dia a dia da escola. Você não tem as escolas com autonomia pedagógica para pensar cada território, cada lugar onde essas escolas estão. Uma escola em Realengo ela é diferente de uma escola na Gávea, diferente de uma escola na Rocinha, diferente de uma escola na Maré, diferente de uma escola na Pavuna. As escolas têm realidades locais e os alunos têm realidades locais e culturais que precisam ser aproveitadas no modelo pedagógico e de aprendizagem. O professor não tem autonomia para pensar o seu projeto. O professor não tem o seu 1/3 do tempo para planejamento da sua aula. Então, na verdade, quando você olha para as escolas, que é a maior rede de escolas da América Latina, né? A cidade do Rio tem a maior rede de escolas da América Latina, em número de escolas, são 1.500 escolas. É uma defasagem muito grande para aquilo que poderia ser. Ter um modelo pedagógico que trabalhasse com a leitura de mundo podia mudar essa cidade. A Secretaria de Educação não dialoga com a Secretaria de Cultura, né? Então você podia ter na escola um polo de cultura para pensar todo o território, isso não existe. Então há um empobrecimento muito grande da lógica pedagógica e do projeto pedagógico da cidade. Eu acho que isso reflete no IDEB, mas o problema é muito mais profundo do que o IDEB consegue mostrar. Os jovens querem trabalho, os que saem da faculdade, os que saem das escolas técnicas. O que você pretende fazer, se for eleito, para os jovens?
Olha, isso é fundamental, porque para mim é o grande vetor de crise do Rio de Janeiro nos próximos tempos, é o vetor do desemprego. Até porque com o fim das Olimpíadas você tem o fim de uma rota, né, grande de emprego na construção civil que vai ladeira abaixo. Isso gera um desemprego muito grave, não só para o estudante que está saindo da universidade, que também está muito sem perspectiva. Aí não é uma crise só da cidade, é uma crise nacional, uma taxa de desemprego crescente, mas há especificamente no Rio de Janeiro um problema em relação ao desemprego, fruto de uma mudança do calendário da cidade. Primeira coisa, o que a gente está pensando em fazer? Investir em obras de saneamento básico, que é fundamental. A cada R$1 que você investe no saneamento básico, são R$4 que você economiza na saúde pública. Então é muito importante que você consiga, nesse momento, ter um investimento em saneamento básico, porque ele é gerador de emprego local e ele tem o resultado dessa obra, um resultado efetivo na dinâmica e na qualidade de vida da cidade. Além disso, a gente pensa, isso é um estudo feito pela UFRJ, pelo professor Marco Aurélio, que dirige o IFIX, e ele coordenou o programa de trabalho e renda da gente, um aplicativo que pode ser usado em celular, que gera a demanda de emprego, ou seja, quem está procurando emprego, que jovem está procurando emprego, ele pode ter no celular dele um aplicativo e a prefeitura consegue ter um mapa de ofertas de emprego que você, pelo seu celular, você consegue um aplicativo descobrir onde tem, ou seja, você utilizar uma cidade mais inteligente, utilizar os recursos de inovação tecnológica para poder estar a serviço do enfrentamento ao desemprego, principalmente o desemprego desse jovem que está saindo agora para o mercado de trabalho. Então, eu acho que é somar uma ousadia um pouco maior na estrutura na cidade, com um pensamento de maior inovação tecnológica para gerar mais emprego. Sem contar que o modelo de desenvolvimento da cidade precisa ser pensado, né? A gente quer investir muito na economia colaborativa e na economia criativa. A zona portuária do Rio de Janeiro é um desperdício imenso, a cidade não sabe o que vai fazer com a zona portuária. Ali podia ser um polo de tecnologia e inovação. Ali a gente podia ter, sem dúvida alguma, uma incubadora pública que estimulasse os chamados escritórios compartilhados para gerar uma economia colaborativa. Isso, sem dúvida alguma, geraria emprego, renda e ocupação de uma zona portuária que hoje é um desperdício enorme em termos territoriais e de imóveis que são públicos e que estão vazios. As UPAs estão em situação crítica há muito tempo. Muitas filas, falta de profissionais, de medicamentos. Qual é o projeto do seu partido, caso você ganhe? Olha, a saúde pública, segundo o Ibope agora recente, 54% da população tem na saúde pública a sua principal reclamação. O que a gente pensa em termos de saúde pública? Primeiro, tem que ter um plano de cargos e salários para os servidores. Você não tem isso hoje. Não há. É inacreditável que o Rio de Janeiro, em pleno século XXI, chegue sem um plano de cargos e salários para os servidores. Até porque a Prefeitura do Rio de Janeiro desmontou a saúde pública através de uma lógica das OS, uma lógica das terceirizações. Hoje, na Prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos 27 mil funcionários de OS e 23 mil funcionários estatutários. O funcionário da UES ele não é concursado e ele ganha 3 vezes mais do que o funcionário estatutário que passou no concurso público. Por lei, a UES deveria ser complementar. Deixou de ser complementar há muito tempo. Tem um desequilíbrio muito grande no sistema de saúde. E tem um gargalo. Nós temos a maior rede de hospitais e a menor oferta de leitos. Por quê? Porque você ampliou o médico de família, o chamado atendimento básico, que é bom, a gente apoia, a gente acha que tem que ter, mas ao mesmo tempo você não criou novos leitos. O município ele é o gestor pleno da saúde. Então, o prefeito tem que entender que ele é a autoridade sanitária fundamental. Ele tem que, decididamente, administrar os leitos federais. Os hospitais federais são mais de 4 mil leitos federais. E administrar os leitos estaduais, para que o sistema vire um sistema de saúde, como determina o SUS. Né? Para que você tenha um planejamento disso e você evite os gargalos. Você vai no atendimento básico, quando você precisar de algum exame, de algum laboratório, de algum atendimento mais especializado, você não tem. Você vai para o chamado SISREG, que é o sistema de regulação, entra numa fila no computador, não sabe quando vai ser atendido. Essa é a grande reclamação da população. Né? Mais do que a UPA, mais do que um problema ou outro, é que a Prefeitura do Rio de Janeiro terceirizou a coordenação da saúde, terceirizou a capacidade da Prefeitura planejar a saúde. Esse foi o maior erro que a Prefeitura cometeu e isso tem como a gente consertar. Por quê? Tem orçamento, a saúde tem solução. Tem orçamento à saúde, nós temos bons profissionais, nós temos universidades, muitas universidades, dentro da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e nós temos pesquisa na área de saúde. Isso precisa ser aplicado a um sistema de coordenação de saúde pública que tenha um plano de cargos e salários e tenha a possibilidade de pensar a saúde de forma sistêmica. Se você for para o segundo turno, como vai ser a aliança com a esquerda? O que dá para ceder, o que não dá para ceder? Olha, Renata, na verdade, essa é uma eleição muito pulverizada, né? Marcada, assim, pulverizada demais, o Brasil inteiro. E isso me lembra muito a eleição de 89 para a presidência da República, que nós tivemos uma quantidade imensa de candidatos, porque era a conjuntura daquele momento.
A gente está vindo agora de um momento de golpe, a gente está vindo de uma ruptura democrática. Eu tinha muitas críticas em relação ao governo da Dilma, eu acho que não era um governo bom, né? Tinha um índice muito ruim de coordenação do seu programa de governo que anunciou na eleição com as realizações do seu governo, enfim, era um governo muito crítico, mas era um governo eleito, né? O que aconteceu foi um golpe, foi um golpe muito duro na democracia. E por isso a gente defendeu a democracia, não defendeu o governo A ou B, mas denunciamos o golpe, agimos contra o golpe, a bancada do PSOL foi muito coerente nesse sentido, mesmo tendo críticas ao governo da Dilma, a gente defendeu a democracia. Isso gerou no Brasil uma pulverização muito grande de várias candidaturas. A gente está em segundo lugar nesse momento nas pesquisas, mesmo com pouquíssimo tempo de televisão, mas muita atuação nas redes sociais e nas ruas. É possível chegar no segundo turno. Chegando no segundo turno, eu acho que esse voto, evidentemente, ele se consolida em campos. Eu não tenho a menor dúvida que os setores progressistas vão estar de um lado e os setores mais conservadores estarão de outro. E eu acho que é um bom momento para se fazer um debate, que tem que ser respeitoso, a cidade tem que ganhar com o debate, né? Tem que aprofundar programa. Eu quero aprofundar o debate da educação, da saúde, da mobilidade, da moradia, né? Da democracia na cidade. A gente tem um programa que mais de 5 mil pessoas participaram e eu estou há 1 ano e meio debatendo. Visitei várias cidades para saber o que funciona e o que não funciona. A gente está muito preparado para governar o Rio de Janeiro. Agora, o mais importante é que esses campos se consolidem em cima de um programa. Eu não fiz a opção tradicional da política de vários partidos aliados para ganhar mais tempo de televisão, para poder depois ter que distribuir secretarias e cargos. Essa velha política eu não fiz. Eu estou sem nenhum tempo de televisão, nenhum tempo de rádio, agora com uma campanha que tem programa, que tem projeto. Pode ser que a gente, representando essa outra política, chegue no segundo turno. Ali não é aliança, ali é apoio, e apoio em cima de um projeto de cidade que vai ser vitorioso. Obrigada, candidato, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço muitíssimo o espaço. Obrigado. Obrigada.